Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que nesse momento todos se encontrem muito bem. Pessoal, mais um vídeo aí do nosso curso de montagem de móveis, né? E nesse vídeo a gente vai estar analisando o checklist do produto do cliente. Aí de repente você até está me perguntando já, né? Pô, Rafael, mas o que significa isso, né? O checklist do produto do cliente. Nada mais é, pessoal, do que a gente está analisando junto com o cliente se o que foi entregue para ele corresponde com aquilo que ele comprou, né? Com aquilo que ele viu lá na loja. Né? De repente ele foi na loja física, viu o produto, gostou, né? Preço bom, cabe lá onde ele imaginou na casa dele, ou mesmo no site. Né? Ele escolheu lá, o produto está entregue e a gente agora vai, quem sabe, começar a montagem. Mas antes de a gente começar a montagem, pessoal, a gente tem que ver com o cliente se as informações que estão na nota fiscal e nos volumes entregues, se está tudo batendo. Isso, pessoal, para a gente evitar um transtorno para o cliente. Né? A gente vai estar zelando aí, a gente vai estar tendo um cuidado a mais com o cliente, para que ele não tenha um desgaste muito grande, né? Que ele não tenha um prejuízo. Né? De repente você monta lá o produto e não é aquilo que ele escolheu. Né? Então, antes da gente começar a montagem, a gente tem que ter esse cuidado aí com o cliente de estar vendo se está tudo correto, né? Pessoal, eu fiz aqui 3 volumes aqui para a gente estar representando aqui como seria, né, uma entrega de um produto na casa do cliente. Eu fiz também uma simples representação, né, de uma nota fiscal aqui com as informações importantes para a gente estar confirmando no checklist, beleza? A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que estar comparando se o que está na nota fiscal é o que foi entregue, certo? A primeira coisa que a gente faz é o modelo. Os fabricantes eles usam nome de mulheres ou nome de países para poder identificar, para poder diferenciar um produto do outro, né? Que nem aqui, ó, guarda-roupas, eu coloquei o nome de Iris, mas eles usam Roberta, Fernanda, Flávia, né? Ou nome de países, né? Guarda-roupa Roma, guarda-roupa Itália, guarda-roupa França, guarda-roupa Paris, né? Eles usam nome de cidades, nome de mulheres, nome de país, né? Para poder diferenciar um produto do outro, certo? Aqui está batendo, ó, guarda-roupa Iris, né? Duas características importantes, né? 2 portas, uma gaveta na cor branca, né? Todas as etiquetas aqui tá batendo com o que está dizendo lá na nota, então tá ok, né? Depois, outra situação importante é a identificação dos volumes, né? A numeração dos volumes, né? Aqui na nota diz que tem 3 volumes no total. E está batendo, ó, 3 volumes, né? 1/3, 2/3 e 3/3. O número que está à direita da barra, pessoal, indica o número total de volumes, né? E aqui do lado esquerdo da barra indica o número de cada caixa. E está na sequência, correto? 1, 2 e 3. Ou seja, a sequência está ok e o número total está ok. Então o número de volumes, o número das caixas está beleza. Aí, pessoal, aqui na nota também indica o tamanho do produto montado, né? Eu dei o exemplo aqui de 1,80 m por 1, né? As 3 caixas aqui também, né? Tá ok aqui o tamanho do produto montado. É bom lembrar também que você tem que ver com o cliente, né? Ó, dona Maria, o produto tem 1,80 m por 1. Aonde a senhora quer colocar? Tem esse tamanho? Ela vai mostrar para você, você vai medir lá. Opa, beleza, cabe, vamos montar então. Certo, pessoal? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês os possíveis problemas que pode ter nessa nossa primeira análise aqui, certo? A cor, pessoal. Aqui está indicando que é a cor, ó, branca, certo? Se tivesse aqui, em uma dessas caixas, tivesse PTO, seria preto, ou seja, um volume preto e as outras brancas. Então você não monta, não abre as caixas. Porque tem um volume aqui que as peças são pretas, então, e o cliente escolheu branco, então você não vai abrir, né? Porque vai dar problema. De repente poderia estar CZ, problema também, então não abre, quer dizer, tem 2 caixas brancas e uma cinza, então não abre, porque o cliente escolheu o produto todo branco. Então, analisa bem essa questão aqui.
né? Às vezes o produto, pessoal, tem duas cores, né? Eu dei o exemplo aqui, ó. Eu dei o exemplo aqui assim, ó. Vamos supor que o produto fosse branco e preto, né? Aí estaria branco barra PTO, né? Indicando que o produto era branco e preto, ok? Então, quando tem duas cores, tem a barra, tem a cor, a barra e o nome da outra cor. Não é o caso aqui, é branco. Então, bateu com a nota, ok. Outro problema que pode dar, pessoal, é a questão da quantidade de volumes. Imagine que aqui tivesse assim, ó, ou isso aqui, ó, 1/3, 1/3. O que isso quer dizer? Que tem dois volumes aqui que estão repetidos. Também não mexa. Por quê? Tem dois volumes iguais, as peças que estão dentro desses volumes são iguais, não vai dar montagem, entendeu? As peças vão estar repetidas. Nesse caso também, você vai falar para o cliente vai entrar em contato com a loja do fabricante para poder resolver. Eu dei outro exemplo aqui, ó. Vou dar outro exemplo, não. 2/3, dois volumes /3, a mesma coisa. Repetido, não vai mexer. Ok? Pessoal, então a gente viu, né? Tá tudo certo. Volume, cor, tamanho, a quantidade lá de volumes, deu tudo certo. Agora a gente vai começar a abrir o produto, né? Ó, pessoal, eu uso esse canivetinho aqui, mas não precisa ser tão fresco assim, certo? Pode ser simplesmente uma faca, um estilete. O importante é o movimento que você vai fazer aqui para poder abrir a caixa, né? Aqui, pessoal, a etiqueta, ó. Essa etiqueta não, a fita, né? A fita que está aqui amarrando a caixa. Jamais, em hipótese alguma, você vai fazer o movimento de cima para baixo. Por quê? Na hora que você for fazer esse movimento de cima para baixo, vai correr o risco dela escapar e o movimento fazer com que rasgue, com que corte, né, o papelão e perfure a peça lá dentro, danifique a peça lá dentro. Você vai fazer um risco lá, a peça lá dentro, vai danificar. Ou seja, jamais, em hipótese alguma, você abre uma caixa fazendo qualquer tipo de movimento de cima para baixo. A chance de você danificar o produto lá dentro é bem grande, ok? Então, como que você tem que fazer? Sempre o movimento de baixo para cima. Você vem com a mão aqui, com o dedo, levanta um pouquinho a fita e você faz o movimento de corte sempre de baixo para cima, de baixo para cima. Algumas fábricas, eles mandam também um plástico aqui, né? A mesma coisa, você perfura com o dedo aqui o plástico, né? Dá uma levantadinha e vai fazendo o movimento sempre assim, ó, né? O movimento de abrir. Sempre de baixo para cima, nunca ao contrário, porque senão você corre o risco de estar perfurando aqui a embalagem e danificando o produto lá dentro. Beleza? Aí, pessoal, você... Ah, tá, outra coisa também que eu já vi muito, pessoal, é o seguinte. Aqui, ó, esse canivete, ele é um martelinho também, certo? Então aqui, ó, o que acontece? Alguns montadores, eles colocam aqui a fita entre as orelhas aqui do martelo e faz esse movimento de puxar, certo? Para cortar a fita, ó. Ele faz esse movimento aqui para trás e corta essa fita com força. Ou seja, na hora que ele vai fazer esse movimento com força para poder cortar a fita ela estica demais. Ela pode amassar a peça lá dentro. Ela pode danificar a peça lá dentro. Eu já vi muita peça danificada dessa forma. Porque tem algumas fitas que vão amarrando as caixas, que elas são umas fitas, elas são bem duras mesmo. E o montador vai fazer esse movimento aqui, no que ele faz essa força, danifica a peça lá dentro. Então, jamais, em hipótese alguma, movimento para abrir a caixa de cima para baixo e jamais fazer puxar a fita. Se você puxar, você pode danificar o material. Beleza? Aí, pessoal, você abriu a caixa, o que você vai fazer? Você vai verificar cada peça do móvel, se ele tem algum defeito ou não, certo? Suponhamos que você encontrou uma peça lá dentro com defeito. O que você vai fazer? Vai chamar a cliente, né? Ô, dona Maria, tem uma peça aqui dentro que está com defeito. Aí ela, instantaneamente, ela vai perguntar para você, mas qual que é essa peça que está com defeito, né?
Aí você vai abrir os volumes, dentro do volume sempre tem o desenho, o projeto do móvel, né, que você vai montar. O fabricante ele manda esse desenho do projeto para ter o nome das peças e para te ajudar na montagem também. Então o montador mesmo experiente, toda vez que ele vai fazer uma montagem, ele analisa o desenho, né? Porque a fábrica ela quer, o objetivo daquele desenho é te ajudar, né? Na hora da montagem, você vê como que você vai iniciar a montagem, né? Então o desenho é muito importante. Aí você vai falar para a Dona Maria qual que é a peça que está quebrada. Vamos supor que fosse uma lateral direita, ou um chapéu, o tampo do guarda-roupa, né? Ou uma porta, ou uma frente de gaveta. Suponhamos que fosse a lateral direita. Você vai falar, Dona Maria, a lateral direita aqui que está com defeito, a senhora informa a empresa, né? O fabricante, a loja, né? Aí o que acontece, pessoal? Tem fabricante, tem loja, que quando acontece qualquer problema com os volumes ou com as peças dentro do volume, eles simplesmente trocam o produto. Eles tiram esses 3 volumes aqui e recolocam outros. Ou tem fabricante ou loja que eles não fazem isso. Eles simplesmente mandam a peça que está com defeito. Então, da Dona Maria aqui, eles vão mandar a lateral direita. Chegando à lateral direita, você vai lá e executa o trabalho. Beleza? Agora, pessoal, de repente você fala assim para mim, Rafael, cara, mas pô, não me interessa isso, né? O cliente me chamou lá para montar, não deu certo, problema dele, problema da fábrica. Pessoal, a maioria das pessoas pensam assim, mas a gente não pode pensar assim. Por quê? Vamos fazer um exercício aqui, uma reflexão. Imagine que você é dono de uma empresa e você fabrica esse guarda-roupa, né? Imagine o custo para você poder fazer um guarda-roupa desse, né? Imagine a fabricação, depois a venda, é um trabalho muito grande, depois a logística para levar esse produto para algum lugar, para algum depósito, para alguma loja. Então assim, o custo para você fazer um produto desse é muito, muito alto. Aí o que acontece? Imagine que esse tipo de problema aconteça muito, né? Durante o mês, durante o ano, aconteçam muitos problemas, né? De ir peça com defeito, de repente, na hora de você fazer esse transporte, essa caixa bate, o entregador lá deixa a caixa bater, o canto da caixa bater, mais ou menos esse movimento aqui. Ó. Imagine lá, o carregador, o entregador, né, a pessoa que está carregando, ele vai erguer a caixa e deixa a caixa bater, o canto da caixa. Isso acontece muito, aí danifica todas as peças lá dentro da caixa. Certo, pessoal? Aí o que acontece? Você tem um prejuízo muito grande, porque você tem defeito de fabricação, defeito na entrega, né? Volume entrega errado. Então, o que acontece? É muito prejuízo. E se o empresário ele começa a ter muito prejuízo, a fábrica começa a ter muito prejuízo, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar o preço dos produtos, certo? Porque se ele começa a ter prejuízo, e ele não aumentar o preço, vai chegar uma hora que ele vai fechar, ele vai falir. Então o que ele faz? Se ele tem um prejuízo durante o transporte, durante a entrega, alguma coisa assim, ele vai ter que repassar esse custo que ele teve para o preço dos outros produtos. Aí, quando começa a aumentar o preço dos produtos, o que acontece automaticamente? As vendas elas diminuem, certo? O fabricante ele aumenta o preço porque ele está tendo muito prejuízo com a logística, né? Com a entrega e tal. Ele vai repassar um preço maior para o lojista. O lojista ele vai repassar o preço maior para o cliente. E o que o cliente vai fazer quando ele vê que o produto está muito caro? Ele não compra. Se ele não compra, diminui a quantidade de serviço, de montagem. Aí já vai refletir em você. Por quê? Você vai ficar com menos serviço, você vai ter menos ganho. Então, pessoal, não adianta você achar que o prejuízo vai ser só com o empresário, só com o lojista, não. O prejuízo vai ser no bolso do trabalhador, da pessoa que depende de montar esse produto aqui. Se vende menos, se o preço é maior, vende menos, se vende menos, você tem menos produto para poder estar montando e estar fazendo o seu trabalho e tendo o seu ganho do dia a dia, certo? Então, pessoal, não tem essa mentalidade, né? Quando você chega e você analisa tudo para o cliente, você tem que ver da seguinte maneira também. O cliente ele te contratou
E ele está percebendo que você está tendo todo o cuidado, que você está tendo um zelo na compra do cliente. O cliente ele vai ficar impactado com aquilo. Puxa vida, eu contratei aquele profissional e desde o início ele tomou todos os cuidados necessários para que eu não tivesse problema. Esse profissional é excepcional. Pessoal, eu estou falando isso para vocês porque eu tenho eu já tenho experiência com montagem de móveis aí, praticamente aí de 22 anos, 22 anos de experiência. E já faz uns 8 anos mais ou menos que eu trabalho na parte de assistência técnica. Qual que é o meu trabalho? Quando o cliente compra um produto e tem algum problema desse que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou lá para fazer análise, para saber o que ocorreu. Se foi um problema de fábrica, se foi um problema na entrega, se foi um problema de montagem. Esse é o meu trabalho. Então, a minha experiência diz isso, que quando o cliente ele percebe que o montador ele teve esse zelo, esse cuidado com o produto dele, ele fica encantado. Ou seja, você foi lá, viu o problema, mas você passou a informação correta. Você passando a informação correta vai ser resolvido rápido, certo? Agora, se você não dá a informação correta, você chegou lá, deu problema, você fala, dona Maria, deu problema aí e pronto, você vai embora. O cliente ele não vai saber explicar para o fabricante, para a loja o que aconteceu. Ou seja, perde-se tempo. Perdendo-se o tempo, o cliente ele vai ficar insatisfeito, porque ele comprou o produto e o produto não monta. E ele não sabe passar a informação para o fabricante e para a loja. Então, esse problema ele vai levando tempo. O que pode acontecer? O cliente, a informação está errada, ele pode estar demorando para resolver o problema, ele pode cancelar a venda. Ou seja, ele cancelou a venda, você não vai mais montar e não vai ganhar também, certo? O que você ganha com isso? Você ganha com isso a consideração do cliente. O cliente ele vai lembrar que você teve aquele zelo, aquele cuidado com o produto dele. Futuramente ele vai precisar de você e pode ter certeza, ele vai precisar de um profissional para poder fazer. De repente ele comprou, né? E aí ele vai mudar de casa, ele precisa desmontar para ir para outra casa. Ele vai lembrar de você, aquele rapaz que veio aqui para mim, deu problema, mas ele resolveu, me ajudou a resolver, teve cuidado, é para ele que eu vou direcionar o meu trabalho. Para ele que eu vou direcionar esse serviço e ele vai fazer. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido para vocês aí a questão do checklist do cliente, do produto do cliente. Beleza? Eu espero aí que vocês nos acompanhem nos próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado.